Eu sou estudante de música da Universidade Federal de Goiás e esse aqui é um trabalho voltado à autoaprendizagem em música, e o objetivo desse site é divulgar o conhecimento em guitarra e especificamente a iniciação em guitarra, que na minha opinião é um dos assuntos pouco abordados nas publicações em geral voltadas ao estudo de guitarra. Então esse site está voltado à autoaprendizagem em música em nível de iniciação. O primeiro assunto que a gente vai falar é o conhecimento do braço da guitarra. É importante saber o nome de cada peça, que esse é o traste, mas o mais importante de tudo é você saber que você está tocando um instrumento musical que tem notas musicais dispostas ao longo do braço. E essa é a primeira ideia que o guitarrista tem que ter, é conhecer as notas ao longo do braço da guitarra. E assim então a gente faz o seguinte, conhecendo as notas musicais, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, as 7 notas, mais o Dó 1/8 acima, a gente tem uma disposição de intervalos. Por exemplo, do Dó para o Ré, você tem um intervalo de um tom, porque lá no meio da nota, entre Dó e Ré, tem o Dó sustenido, ou também a gente chama de Ré bemol. E assim acontece ao longo da escala. De Ré para Mi tem um tom, de Mi para Fá tem meio tom, de Fá para Sol um tom, de Sol para Lá um tom, Lá para Si um tom e de Si para Dó meio tom. Então no meio dessas notas que tem um tom de distância, existem as alterações, que são as notas sustenidas e bemóis. Por exemplo, de Dó para Ré tem um Dó sustenido, de Ré para Mi tem Ré sustenido, de Mi para Fá existe Mi sustenido, mas é a mesma nota, são notas enarmônicas, seria um próprio Fá. Mas então a gente considera que de Mi para Fá é semitom, então são notas vizinhas. De Fá para Sol tem um semitom, que é o Fá sustenido. De Sol para Lá, Sol sustenido. De Lá para Si, Lá sustenido. Nessa mesma ordem a gente pode descer. De Si para Lá, Si bemol. De Lá para Sol, Lá bemol. De Sol para Fá, dá Sol bemol. De Fá para Mi a gente considera também que são vizinhos, então é direto. De Mi para Ré, Mi bemol, e de Ré para Dó, Ré bemol. Então, apresentadas as notas, é importante a gente conhecer também as cifras. As cifras são as letras que representam as notas. O Dó é o C, por consequência, Dó sustenido é o C, mais aquele joguinho da velha que vai aparecer aqui para todo mundo ver. Aí depois eu tenho um Ré, que é a letra D, o Mi é a letra E, o Fá é a letra F, Sol letra G, A letra A, Lá a letra A e o Si a letra B. Ok? Certo, então conhecendo as notas musicais e as cifras, agora a gente pode entender como achar as notas no braço da guitarra. Por exemplo, a guitarra tem uma afinação tradicional, que é da primeira corda, que é essa mais aguda, que é o Mi, Si, Sol, Ré e Lá e Mi novamente na sexta corda. Então cada corda já é uma nota. Então dentro daquela escala que foi apresentada, por exemplo, o Mi, a próxima nota acima do Mi é o Fá. E o Fá no braço da guitarra é aqui, porque Mi e Fá são vizinhos. Então é o Mi corda solta e o Fá na primeira casa. Então uma casa à frente eu teria o Fá sustenido ou o Sol bemol. Mas vamos conhecer as notas naturais primeiro. Então vamos conhecer cada corda ao longo do braço. Primeira corda é a corda Mi. Logo depois do Mi eu tenho a nota Fá, como vizinho mesmo, um semitom de distância. Por isso que na primeira casa eu tenho a nota Fá. E lembra que de Fá para Sol eu tenho um tom de distância? Então eu tenho que pular o meio tom, que é o Fá sustenido, para chegar no Sol. Então tem Mi, Fá, Sol. De Sol para Lá, um tom, então Lá na casa 5. Lá, Si. E de Si para Dó, meio tom. Por isso que uma casa, eles são vizinhos, ó. Si, Dó, subindo. Ré e Mi.
repetiu a primeira nota solta, ó, Mi e Mi oitava acima. 12 casas depois, a nota se repetiu. Por isso que há a convenção de que há 12 notas musicais, não são só as 7 naturais. Vamos para a segunda corda. Corda Si. Então logo depois do Si eu tenho o Dó. Aí, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E faço voltando. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Então a ideia é conhecer só as notas naturais, aquelas que seriam as notas brancas do piano. Terceira corda. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Voltando. Sol, Fá, Mi. Olha o Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Olha o semitom. Dó, Si, Lá, Sol. Então olha a diferença. Mi, Fá é meio tom, por isso que começa na primeira casa. Si, Dó é meio tom. Sol, Lá é um tom. Então Lá é na segunda casa. Assim vão acontecer nas outras cordas também, ó. Corda Ré. De Ré para Mi eu tenho um tom de distância. Então Ré, Ré sustenido, Mi. Então vamos conhecer a quarta corda, corda Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Corda Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. E corda Mi, que é a nota mais grave que a gente tem, ó. Fá, Sol, Lá, Si, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Ok? Então a ideia é memorizar as notas naturais ao longo do braço. Por que as naturais? Porque se você precisar de um sustenido ou um bemol, você vai uma casa para frente ou uma casa para trás. Então, tendo a referência das notas naturais, é muito mais fácil de começar a conhecer as notas ao longo do braço. Então, pega da corda solta até a 12ª casa. É o primeiro estudo, horizontal. Um dedo, uma corda. Então, eu vou usar só o dedo indicador e vou tocar todas as notas naturais. Passei para a segunda corda. Essa é Si, Lá, Sol, Mi, Ré, Dó. Na terceira corda. Sol, Lá, Si, Dó. Na quarta corda. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Quinta corda. E assim por diante, tá bom? Então façam assim um jogo. Se perguntem, né? Escrevam-se numa folhinha de papel. Casa 3, corda 5. Aí tem uma resposta. Que nota é essa? Aí, casa 3, corda 5. Eu tenho a nota Dó. Outra pergunta. Corda 2, casa 8. Eu tenho uma nota aqui. Que nota é essa? A nota Sol. Tá bom? Então, vai aparecer um esqueminha aqui de como você fazer. Pega uma folha de papel e faz isso na folha inteira, que você vai começar a aprender as notas ao longo do braço, tá bom? Isso é muito importante para conhecer o instrumento, para formar acorde, formar escalas, formar arpejo. Aí você se torna um instrumentista consciente do seu instrumento. Isso é o mais importante, tá bom? E depois para visualizar intervalos, é muito, muito importante mesmo. Então, ok, gente, essa foi a primeira aula do módulo de iniciação em guitarra. Espero que vocês tenham compreendido a ideia. E virão outras aulas também sobre a ideia de iniciação. Vamos falar de acordes, vamos falar de sistema Caged ao longo do braço e muitos outros assuntos como formação de escalas, de arpejos maiores principalmente, ok? Então um abraço, até a próxima.